Muito bem, pessoal, nós estamos chegando com esse vídeo aqui para a região centro-oeste. Nós vamos falar aqui sobre Goiás, nós vamos falar sobre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nesse vídeo específico, né? Vamos olhar aí como é que ficam as coisas, vamos fazer alguns comentários. Pessoal, a gente tem visto as previsões, principalmente as previsões de longo prazo, né? Dando um volume e tal, e eu venho chamando a atenção de vocês. Olha, mas aí na prática, né, a gente tem visto. Então tem caído muito mais chuva do que a previsão tem indicado. Isso é normal, falei para vocês, os modelos são excelentes. Você só precisa entender o que eles dizem, precisa decifrar. Então por isso que não dá certo qualquer pessoa fazer, né? Por quê? Porque você precisa saber o que a gente sabe. Como é que a gente sabe? Na verdade, graças a vocês, em grande parte, né? Então eu passo uma previsão aqui, como eu passei por um grupo de assistência que eu dou aqui em Canabrava do Norte com mais de 25 produtores. Eu falei, olha, a previsão está dando 6 milímetros para a semana, né? Mas vamos ver, né? Porque nós sabemos que está acontecendo mais. Então aconteceu muito mais. Aconteceram 4 chuvas durante a semana que deram muito mais do que os 6 milímetros. Condição ali para Cuiabá, região ali, Jaciara, Campo Verde, aquelas regiões acolá todas, né? Rondonópolis e tal. Está chovendo muito mais lá do que as previsões indicavam. Se você pegasse as previsões de 45 dias atrás, né, referente aos 15 dias de março, 15 dias de abril e os 15 dias finais de abril, né, o volume previsto caiu muito mais que o dobro, ou até o triplo, né, nesses lugares. Então a gente explicou para vocês isso. Os modelos estão levando muito em conta informações, né, porque os modelos são alimentados com informações. Primeiro que no Brasil nós não temos informação de qualidade. A informação no Brasil é deficitária, né? No Brasil a gente não consegue nem medir a chuva direito, e quando mede ainda tem gente que dá um jeito de... não sei, né? Vamos deixar para quieto, né? Então assim, que a gente depende? Dos satélites e tal, várias informações. Então precisa que a gente entenda o processo geral para poder trazer informação para vocês. Então, quando disseram para vocês que não ia chover em abril, foram os modelos que disseram isso, né? E por que que a gente aqui não acreditou nisso e disse para vocês, deve chover em abril. Tá, estamos chegando aí a 18, 19 de abril e tá tudo molhado, né? A grande maioria está molhado, né? Algumas pessoas aí têm relatados que nunca viu um abril tão chuvoso como esse nos últimos 40, 50 anos na região centro-oeste. Muita gente está relatando isso. Mas os modelos previam que o abril seria seco, que as chuvas cortariam cedo. Muitos profissionais disseram isso para vocês. Por que que isso não aconteceu? Porque nós temos que analisar o que nos cerca, né? Você tem que analisar o que cerca você. Tem uma coisa que chama-se know-how. O que é know-how? É acúmulo de conhecimento do passado para você prever o futuro, né? Ou pelo menos para você saber o que mais ou menos vai acontecer com base no que já aconteceu várias vezes, né? Então isso aí chama-se know-how. Então se você não tiver conhecimento do que o cerca você, você vai estar empreendo pelos ouvidos com certa facilidade, né? Então nós sabíamos que tínhamos temperaturas acima do normal sobre o continente. Nós sabíamos que tínhamos todos os oceanos aquecidos e o que se alertava as grandes fontes meteorológicas de informação aí, né? É que era difícil prever o que aconteceria porque nunca tivemos um ano assim para ter comparações. Mas aí você diz assim, ó, se eu tenho uma lenha seca que já é boa de fogo, porque né, se ela está úmida eu consigo fazer algum fogo. Sequinha já é boa. Aí eu jogo uma gasolina. Aí eu vou me perguntar o quê? Será que vai pegar fogo? Eu não posso ter essa dúvida. A dúvida que eu tenho é qual vai ser o tamanho do fogo, né? Posso ter essa dúvida. Que velocidade? Se é no primeiro palito de fósforo, né? Então nós tínhamos condição de chuva. Mas claro, tem detalhes que você precisa ver no dia a dia. Por exemplo, Paraguai não choveu bem, né? Mato Grosso do Sul, né? Teve problemas, né? Agora deu uma melhorada nos últimos dias, né? Paraná, no norte, ele teve problemas. O oeste de São Paulo, o interior de São Paulo, problemas, né? Outras regiões já não tiveram. Então, muita coisa aconteceu e o dia a dia você tinha que se antecipar. Então, a gente aqui conta com o feedback de vocês para ver o que o modelo está dizendo e o que está acontecendo. E a gente projetar essa diferença. Então esse é o nosso trabalho e a gente tem
tentado, né, fazer. Então o que eu quero dizer com isso? Provavelmente nós possamos ainda ter chuvas fora do que a gente fala aqui na previsão, mas a gente alerta vocês, né? Olha, esse relógio aí pode ser um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, né? Então vamos dar uma olhada aí como é que fica a situação, ó. Aqui está dizendo que hoje, nessa manhã do dia 19, entre 6 e meio-dia, podemos ter pancadas no norte do Mato Grosso, mas no restante dificilmente, né? Aí de vez em quando cai uma pancada aí. No dia 20 aqui, ó, essa condição é muito nítida. Nada para o Mato Grosso do Sul, pouca chance para Goiás, coisa muito isolada, pelo menos é o que o modelo está falando. Esse modelo de 15 dias ele é muito danado, ele erra pouco, não erra muito não, erra pouquinho, 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 certo? E quando ele erra um pouco, às vezes a gente ainda consegue captar como é que vai ser esse erro e passar para vocês. Olha, isso aí vai ser um pouquinho diferente, a gente ainda dá uma dica para vocês aí, né? Então, ó, Mato Grosso na parte norte, aí, ó, centro-norte, vai continuar com pancadas aí no dia 20. Dia 21, essa condição do Mato Grosso pega o estado quase todo. Então, já pensou dia 21 ainda chovendo aqui no Mato Grosso? Quem diria? E as quantidades, né? Claro que Mato Grosso do Sul e Goiás já dá uma enxugada mais cedo, né? É isso que a gente tem visto. Dia 22 a condição é parecida, dia 23 também. Aí começa daqui para frente a dar uma diminuída, mas olha, dia 24 vai dando uma diminuída, tá vendo? Essa massa de ar seco vai dando uma empurrada na umidade para cima. Mas quando você tem tanta umidade disputando espaço aqui, o que que acontece? O que que a gente aprende com isso? Que de repente ela pode invadir aqui, ó. Do nada aqui ela, entendeu? Porque isso aqui é uma previsão, não é uma certeza absoluta. Essas massas de ar seco são muito difíceis de prever. São muito imprevisíveis. Muda muito, muito rápido. Então, para eu ter de repente chuvas acontecendo aqui no Mato Grosso, no norte do Goiás, essa chuva que tem aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ela subindo um pouco até o sul do Mato Grosso do Sul, para eu ter essas coisas acontecendo de uma hora para outra, não conta conversa, entendeu? Podem acontecer. Então, é nosso trabalho avisar vocês. Tá assim, tá assado, mas vamos ficar, né, de olho, porque pode ser. Então, ó, dia 25 aí, né? Massa de ar seco pegando praticamente toda a região, né, principalmente Goiás e Mato Grosso do Sul. Dia 26 também. 27, o que indica que este final de mês aí, depois do dia 25 por ali, dia 28 volta a ter uma condição de pancada de chuva no extremo norte do Mato Grosso, né? Mas esse cinza também ele sempre deixa uma brechinha, né? Ele diz que esse cinza é até 2 milímetros a cada 6 horas, poderia ser 8 milímetros num dia. Então, de repente cai uma pancada de chuva aí de 7, 8 milímetros, aí você diz, não tinha previsão. Não, esse cinza tem. O branco aqui é que seria a ausência total, né? Mas só que a gente não conta muito com ele, porque é bem pouco, então às vezes gosta de não acontecer, né? Lá chegando mais pro final do mês, ó, até pode chegar alguma coisa aqui no sul do Mato Grosso do Sul, né? Mas pode ser que isso seja um pouco mais, tá vendo? Porque ó, veja só, ele tem uma faixazinha verde, tem uma mais escura que significa mais forte, vai ficando mais clarinho. Ou seja, ele está dizendo que isso tudo são possibilidades. Então a gente tem que ficar sempre com o pé atrás. Ainda tem a questão, embora esse modelo aqui de 15 dias ele é mais assertivo, porque já é um prazo bem mais curto, a leitura já é muito mais precisa. O que tem mudado muito são os modelos de 45 dias, não? Que a gente tem observado que quando vai se aproximando ele vai mudando o volume. Aconteceu na segunda quinzena de março, aconteceu na primeira quinzena de abril e pode acontecer alguma coisa. Essa quinzena de segunda quinzena de abril que está mais difícil de acontecer, mas não duvido de nada, não duvido de nada, né? Dia 1º aí, ó, e dia 2 de maio. Até dia 3 de maio. Quando a gente vai aqui para os volumes totais, né, que a gente já consegue ver até o final de maio aí, ó, os próximos 15 dias, qual seria a situação? Ó? Boas chuvas aí pro Mato Grosso quase todo, né? Do centro para o norte pode chegar até 70, 80 milímetros ainda de chuva, aí mais para o norte. Mais para o centro fica entre 30 e 40, isso até o final do mês, comecinho do mês, né? Já Goiás, o norte poderia ter algumas pancadas, mas o leste, o sul, que dá uma diminuída boa aí
nos próximos 15 dias. A gente pode ter uma enxugada aí realmente, né? Mato Grosso do Sul também. O Sul pode ter alguma coisinha, mas a grande maioria talvez nem tem, né? E aí a gente puxa aqui até o 15 de maio. Vamos ver aqui até o dia 15 de maio, ó, melhora para o Mato Grosso do Sul, ou seja, nós vamos ter algumas pancadas de chuva do Mato Grosso do Sul aí no começo de maio, né? Até melhora um pouquinho para o Goiás também, ou seja, pode ter algumas pancadas. Às vezes o que nós precisamos é de uma chuvinha aí, né? E vai que ela vem aí nessa melhora aí. Melhora um pouquinho para Mato Grosso também, não melhora muito, mas melhora um pouquinho. E quando a gente puxa até o início de junho, você vê que a mudança não é muita. Isso indica que a segunda quinzena de maio é bem devagar. Mas mais uma vez eu digo, quando chegar lá, será que nós vamos ter uma alteração? Pelo menos para alguma pancada, alguma coisa? Está em aberto saber isso aí ainda. Porque é o que tem é o padrão que tem se repetido. Por que eu sempre insisto nisso? É porque o padrão que se repetiu na segunda quinzena de março, na primeira quinzena de abril, né? Então nós de repente podemos ter alguma coisa, não nessas proporções que aconteceram no início de abril e na última quinzena de março, mas alguma pancada podemos ter. De qualquer maneira, quando a gente olha a anomalia para esse período aqui, está indicando aqui, ó, que Mato Grosso do Sul está bem abaixo da média, né, para esses 46 dias, né, e que Goiás e Mato Grosso ficariam ligeiramente abaixo. Ficaria aí com em torno de 30 a 40 milímetros abaixo da média para os próximos 46 dias, a média normal para essa época, né? E o Mato Grosso do Sul ficaria bem abaixo, porque ele deveria chover um pouco mais. Ficaria aí cerca de 50 milímetros, né? Mas aquela coisa, até agora nós não tivemos essas anomalias negativas não, pessoal. Pode pegar suas anotações, que nós estamos muito próximo da média. Por quê? Porque na prática a chuva está caindo mais do que a previsão. Então ela está compensando isso aqui na prática, né? Então se você for ver seus alfarrapozinho, ver a climatologia para sua localidade e ver se você anotou direitinho, fez a lição de casa, você vai ver que não está tão abaixo da média assim não, está bem próximo pelo menos. Apenas adiou os processos, né? Show de bola, tamo junto.